E nós trabalhamos 10 anos nessas regiões de Ásia e Oriente Médio. E aquele time, aquela equipe que estava conosco ali, nós fomos para um lugar bem reservado, era uma noite. E o nosso introdutor, então, nos disse que nós receberíamos naquela noite um homem de 93 anos de idade. E dos 93 anos de idade, 26 deles ele passou numa prisão por amar a Jesus. Eu confesso aos irmãos que a expectativa da chegada desse homem, na minha mente, era de um homem muito fragilizado em todos os aspectos, né? 26 anos, são mais de 2 décadas dentro de uma prisão. E nos foi dito também que ele sofrera muitas torturas, principalmente nessa região da boca, da garganta, do esôfago, essa parte do nosso corpo que constitui a fala. Pelas muitas vezes que ele foi pressionado a tirar o seu coração da fé e do Cristo, e ele se manteve invicto naquilo que ele cria. Então, quando esse homem chega naquele lugar, eu costumo dizer que ele não precisava falar sobre absolutamente nada a respeito de tudo que ele tinha vivido, porque o homem estava encharcado da vida de Cristo. E nós fomos abraçados pela vida de Cristo de uma forma muito pontual na nossa caminhada. Mas aquele homem se colocou de pé e por quase 2 horas ele pregou para nós um evangelho límpido, não comprometido, não negociado, um evangelho de referência, um evangelho cristocêntrico que nos constrangia, porque nós sabíamos da boca de quem aquele evangelho estava sendo pregado. No ano seguinte, quando nós voltamos com outro time para aquele mesmo lugar, Jesus o tinha levado para si, ele tinha ido para casa. Então nós nos encontramos com a viúva daquele irmão, e a viúva nos narrou que quando ele completou 20 anos de prisão, 20 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, e o nosso irmão foi colocado de joelhos e mantido na mesma posição por 6 meses consecutivos. Todos os dias era oferecido a ele uma porção de água, uma porção de alimento e a oportunidade de ser livre, desde que ele retrocedesse na sua paixão pelo Cristo e na proclamação do Evangelho. Obviamente ele permaneceu leal. 6 meses se passaram, as fezes eram retiradas da cova quando se tornavam insustentáveis. E no final de 6 meses ele foi retirado, a pigmentação da pele estava comprometida. E ele havia desaprendido a andar por uma atrofia dos membros inferiores. O filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização do governo local para visitar o pai como uma forma de coação. Então vamos deixar que o filho veja, volte para a igreja que prevalece e diga: não vale a pena, porque eu vi o que aconteceu com meu pai. Quando o pai fora preso, ele tinha 6 anos, agora era um homem de 26. Então, quando ele chega naquele local, a cena que ele encontra, irmãs, é aquele homem com uma aparência cadavérica, a cor da pele comprometida, fraco, semi-morto. E ele é tomado de afeições, e isso é compreensível. Ele cai ao lado do pai, ele está muito machucado com o que ele vê. Então ele sugere algo ao pai. Ele diz: pai, negue a Jesus, depois o senhor conserta com ele. Num primeiro momento, o pai não reconhece que se tratava do filho. São 20 anos de distância. Mas quando enfim ele entende que era o filho, ele levanta com a força que ele tinha e responde ao conselho do filho da seguinte forma: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também essa cruz até por uma coroa trocar. O nosso irmão não estava entoando o refrão de um hino, mas ele estava derramando toda a paixão, devoção e missão que ele carregava pelo Cristo e pelo reino de Jesus.